E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, hoje é dia 20, 11 e 14 da noite. Eu terminei meu trabalho e agora eu comecei aqui a assistir rushado o depoimento do segundo dia do Pazuello. É engraçado, né? Porque é horrível quando um dos lados mente, mas aí o outro lado vai lá e também mente. E aí fica feio, né? E assim, correu muito, né, a torta e a direito aí, de que o Pazuello, ele tinha encerrado, fugido do debate porque ele passou mal. E de fato ele passou mal, mas o que interrompeu o depoimento ontem foi que ainda havia muito a ser falado e haviam iniciado uma sessão no Senado. E essa votação no Senado, ela não pode ocorrer concomitantemente com a CPI. Como todo mundo que está nessa CPI pertence ao Senado e todo senador precisa votar, quando tem votação no Senado, você tem que parar e ir lá votar. É como se a gente aqui fosse bombeiro. O nosso papel como bombeiro não é apagar incêndio, é apagar incêndio. Então, se tiver incêndio na cidade, vão chamar a gente vai lá. Aí vamos supor, CPI é um trabalho paralelo em que nos permitem, nós bombeiros, enquanto não apagando incêndios, dedicarmos o nosso tempo à descoberta da verdade, que isso é uma CPI. Mas assim, a gente vai fazendo esse debate e se estiver pegando fogo em algum lugar e os bombeiros forem acionados, a gente tem que sair correndo e tem que ir lá apagar o fogo. Então, votação no Senado é o incêndio do bombeiro do senador, entende o que eu estou querendo dizer? Então, toda vez que tiver uma votação do Senado, eles precisam parar o que eles estão fazendo e eles precisam continuar no outro dia. E como o Pazuello ainda tinha muita coisa para fazer, adiaram, e é por isso que ele está aqui num segundo dia, e pelo visto rendeu, né? Porque a gente tem mais 8 horas de depoimento aí, chato pra caramba, que eu só consigo tancar porque eu vou assistindo em velocidade X3. O que o Ernesto Araújo e o Eduardo Pazuello estão fazendo até agora? Eles estão se desmentindo, eles estão pagando de louco e eles estão fingindo que nada do que aconteceu jamais aconteceu. Cloroquina, nunca falamos. E assim, eles têm muita gente contra eles, mas eles têm a presença dessas figuras ilustres aí, como o Marcos Rogério, que é um cara extremamente eloquente, e um outro senador velhinho lá, médico, que é extremamente Nisi Yamaguchi, ele. São dois senadores que, terminados os mandatos dele, eu gostaria que eles fossem responsabilizados pelos crimes que eles estão cometendo aqui. Você tem imunidade parlamentar, parabéns, mas assim, que a sociedade reconheça o trabalho que esses dois caras estão fazendo. Bom, é engraçado, né? Porque aí, assim, o cloroquina nunca pregamos. Andar sem máscara, jamais. E o Pazuello, ele é muito engraçado, porque hoje ele me deu um exemplo muito bom daquilo que eu queria falar para vocês, que na verdade o que o governo do Bolsonaro faz com o Brasil é colocá-lo num relacionamento abusivo. Aí você para esse vídeo aqui e vai rushar pelo YouTube um monte de meninas falando, um monte de mulheres falando sobre relacionamentos abusivos. Existe relacionamento abusivo com vítima homem também, sendo a mulher a abusiva da relação? Existe um monte, mas o muito mais comum, acredito eu, fonte, assim, vozes da minha cabeça, acredito eu, existem muito mais mulheres que sofrem relacionamentos abusivos do que homem. Quantitativamente, embora assim, a dor, o sofrimento de qualquer relacionamento abusivo é muito ruim. Como é que o relacionamento abusivo acontece? Ele acontece com uma pessoa extremamente romântica, que é extremamente boa para você em muitos sentidos. Eu não vou ficar aqui, eu não vou conseguir fazer isso melhor do que as melhores youtubers que falam a respeito do assunto falam sobre isso. Mas é uma pessoa extremamente boa para você, que te protege, que te ama acima de qualquer tudo, mas que se exalta, né? Ela se exalta porque ela fala: você não vai sair com essa saia, você não vai falar com esse cara, você não vai trabalhar fora, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, não, você tá aqui para me agradar, para me satisfazer. Você não tem que se preocupar com os outros, você tem que se preocupar comigo. Por quê? Porque eu faço um enorme sacrifício de te amar e te fazer feliz. Você tem que entender que eu luto por você, eu trabalho por você, eu existo por você. E relacionamento abusivo é uma retórica cheia de mentiras
e de distorção de realidade. Todo relacionamento abusivo tem essas duas coisas, tem mentira, tem distorção de realidade. E tem um comportamento do tipo, eu faço tanto por você, eu sofro tanto por você, que você deveria no mínimo fazer o mesmo por mim. E tem muita gente querendo sabotar o nosso relacionamento. Tem gente que quer ver a gente infeliz, tem gente que quer ver a gente se foder. Sabe aquelas suas amigas que falam que eu sou ciumenta demais? É porque elas têm inveja de você, porque elas não têm um namorado que amam elas tanto quanto eu te amo, né? Sabe aquele seu pai, sabe aquela sua mãe, sabe aquela sua irmã que ficam falando que eu não presto? É porque no fundo eles nunca tiveram alguém que amasse tanto, então eles não acreditam que esse amor é possível, e é por isso que eles querem nos separar, é por inveja. E assim, essas mentiras elas vão acontecendo e acontecem aos montes, só que quando você é confrontado com a necessidade de se impor de fato, aí você amarela, né? Quando você vai falar finalmente com o pai, com a mãe, oi, dona Maria, tudo bem com a senhora? E aí a pessoa, ela simplesmente paga de louca, como se ela nunca tivesse demonstrado ódio por alguém. Então ela vai falar com os amigos da parceira, e ele é uma pessoa completamente diferente. Ele é muito gentil com elas. O mesmo cara que falava que essas amigas eram falsas, invejosas, que não prestavam, que tinham inveja, ele vai lá e trata elas como se ele nunca tivesse dito nada mal a respeito delas, e as trata de maneira super graciosa, de forma que quem vê esse relacionamento abusivo de fora fala, cara, ela é realmente muito sortuda, porque ele trata todo mundo muito bem. E aí na frente dos outros eu vou tratar a namorada bem também. Se eu sou o abusivo da relação, na frente dos outros eu vou tratar maravilhosamente bem. Só que dentro de casa, aí eu me imponho, aí eu oprimo, eu suprimo, eu esgoto emocionalmente, eu ameaço, eu ameaço privar a pessoa da minha presença. Eu digo que eu posso arrumar coisa melhor, enquanto a outra pessoa jamais pode arrumar coisa melhor. Isso é um relacionamento abusivo. O que isso tem a ver com a CPI? É impressionante como esses caras, pro público deles, eles são uma coisa, mas na CPI eles são outra coisa completamente diferente. E se você não conhece os caras de fora, se você não conhece tudo aquilo que eles fizeram, você fala, cara, isso aqui é patriotismo, porque você escuta os caras, Ernesto Araujando e Eduardo Pazuello, você fala, caralho, esses são os profissionais que a saúde do Brasil precisa, porque os caras começam a ler números, eles começam a falar sobre dados, eles começam a falar sobre esforços feitos pela nação, sobre preocupação com a saúde do povo. Você fala, meu Deus do céu, como eu queria que meu país tivesse uns ministros desse aí, porque os caras são realmente bons. Só que aí você vai ver, e quem tem boa memória, pelo menos quem ficou prestando atenção no que aconteceu desde março do ano passado, desde fevereiro, março do ano passado, fala, cara, que merda é essa? Quanta mentira uma atrás da outra. Porque você vê os caras que tem vídeo, tem áudio, tem post, tem uma série de coisas, e os caras estão lá negando tudo aquilo, dizendo que nunca disseram aquilo, dizendo que nunca pregaram aquilo, e fazendo que fizeram tudo aquilo que eles não fizeram e que a gente queria que eles tivessem feito durante esse 1 ano e meio. Nada mais é do que um relacionamento abusivo. E é engraçado, porque o brasileiro, ele é uma vítima fácil para o relacionamento abusivo, né? Porque ele demora de identificar, e quando ele sofre, quando ele identifica, ele não consegue se desvencilhar disso. Olha eu generalizando, fonte, vozes da minha cabeça. Mas é engraçado, porque a própria religião, ela nos faz ter dissonâncias cognitivas o tempo inteiro e aceitar um monte de coisa que não tem o menor cabimento. Aí vem esses relacionamentos abusivos, fazem com que a gente tenha isso. E como a gente vem de uma cultura de educação de relacionamento abusivo por parte dos pais também, não estou falando dessa nova geração, mas as gerações anteriores era horroroso. Assim, a educação dada em casa em relação ao abuso emocional das crianças, pelo menos os nossos pais e avós aí, era um negócio muito sofrido. E aí é engraçado, porque a menina que teve um pai abusivo dentro de casa, ela olha pro namorado abusivo dela e ela acha que aquilo ali é amor, fala assim, mas meu pai era igualzinho. Aí quando encontra um político que faz a mesma coisa, fala, não, a vida é assim mesmo. Não é assim, a vida tá errado. Tá errado um cara ficar falando uma coisa durante 1 ano e meio e depois dizer que não falou. Tá errado ele nunca fazer algo e depois dizer que fez. Então essa CPI, ela é muito boa, porque ela tem a versão oficial das pessoas, provando pra gente que eles sabem o que eles não deveriam ter feito e provando pra gente que eles sabem o que deveriam ter feito. E que disseram que não podiam e que não fizeram o que tinham que fazer. Essa CPI, ela é muito importante por conta disso. E eu não consegui nem ir até o fim, porque
Esse negócio de imunidade parlamentar é uma coisa que a lei ela faz sentido. Por quê? Porque um parlamentar ele não deve ser preso ao expor a sua opinião, por mais escrota que a sua opinião seja. Eu vou dar um exemplo. Se eu sou um senador e eu sou a favor da pena de morte, vamos supor que eu sou a favor de pena de morte, e eu quero fazer com que a sociedade converse no sentido de fazer com que a pena de morte não seja mais legal no Brasil. Eu vou defender os meus pontos, só que a pena de morte no Brasil ainda é crime. Então, quando eu vou no Senado debater coisas do interesse público, por exemplo, o amadurecimento ou não, o retrocesso, a mudança da lei, quando eu vou propor uma mudança na lei, eu preciso explicar por que eu quero que essa lei mude. E aí, quando eu explico porque, na minha opinião, na minha cabeça, eu quero que exista a pena de morte, eu posso ser enquadrado por apologia ao crime, já que a pena de morte é crime. Aborto é a mesma coisa. Você é proibido de abortar, mas eu quero que legalize. Aí eu fico falando, não, tem que ter aborto por causa disso, disso e disso. Eu posso ser preso? É justo que, na defesa de uma ideia, eu seja preso por apologia ao crime, num lugar onde se debatem as leis, onde se debate que leis devem existir, que leis devem ser criadas, que leis devem ser continuadas, que leis devem ser descontinuadas. É justo? Não. Então, em teoria, imunidade parlamentar é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que você tem que proteger, é uma coisa que você tem que garantir. Agora, você vai oferecer imunidade parlamentar para um cara desse, velho? Peguem esse cara aqui e vão aqui para 1 minuto e 20 mais ou menos e assistam. Eu estou assistindo nesse canal aqui, TV Senado, Senado Federal. Esse é o vídeo, eu vou ver se eu deixo linkado na descrição do vídeo. Eu não consegui nem assistir até o final para vir fazer esse vídeo, porque eu tenho que falar desse cara. Se vocês forem buscar lá atrás no meu canal, lá para fevereiro ou março, quando eu começo a falar com o Leonardo a respeito num podcast sobre Covid aqui com ele, dizendo que eu estava preocupado e a respeito das pesquisas que estavam em andamento, eu lembro claramente da empolgação do Leonardo dizendo assim, olha, e tem um estudo promissor aí, porque tem gente, tem países aplicando cloroquina, que é um remédio para malária, e eles estão tendo ótimos resultados. Pô, que bom que eles estão tendo ótimos resultados. Então, em fevereiro, março, a gente tinha pouquíssima informação a respeito dessa Covid. A gente ainda não sabia que a letalidade era de 1%. Na verdade, já começava a saber. Mas a gente não sabia o que funcionava e o que não funcionava. E naqueles pacientes que estavam em situação gravíssima, tentava-se várias coisas, entre elas cloroquina. E como essa doença ela leva cerca só de 1% das pessoas que a pegam, muita gente que agravava no hospital tomava essa cloroquina e se curava porque ia se curar de qualquer forma. E em março, as pessoas, em fevereiro e março, as pessoas acreditavam que esse remédio ele poderia ter eficácia. E é por isso que eles correram para ela. Estados Unidos correu para ela, Brasil correu para ela, e um monte de países aí correram para ela. Só que aí começaram a fazer estudos. Esses estudos eles começaram a ficar prontos por volta de abril, de maio e de junho. Em abril, maio e junho, o brasileiro ele já deveria estar especialista em Covid, sabendo como que transmite, como que pega, como que não pega, em que lugares pode pegar, em que lugares não pode pegar. Ele já deveria estar especialista em Covid, porque deveriam ficar falando numa campanha intensa de informação quais são as situações mais perigosas, quais são os lugares mais perigosos, por que ele não precisava ficar lavando sacola compulsivamente, por que ele não precisava ficar com medo de um carrinho de compras que estava no sol a 1 hora sem ninguém tocar, por que ele não precisava ficar prestando atenção demais em determinadas coisas e descuidar de outras, por exemplo, para achar máscara para falar no ouvidinho. Quando chegava perto da pessoa, usa máscara o dia inteiro, mas na hora que vai falar com a amiga, baixa a máscara e fala no canto assim. Isso é falta de educação. Isso é chegar pro povo e falar máscara protege. Não é a máscara que protege, é não enviar gotículas que protege. E faltou por parte do Ministério da Saúde uma campanha de plena conscientização do brasileiro a respeito dessa doença. E essa campanha não houve. Ficaram dizendo, não fique em casa, porque esse negócio não é nada, isso daí vai passar, vocês não tem que esquentar a cabeça com isso, e a cloroquina funciona. Os estudos começaram a sair um atrás do outro no mundo inteiro, dizendo não há provas, não há provas, não há provas. Os estudos foram mais longe e ainda falaram, não só não adianta, como atrapalha. Nós temos estudos e estão todos aí. Agora, o que tem? Tem Anise Yamaguchi, baseada em 3 caras que são ex-ganhadores de Nobel, que tem um grande reconhecimento igual ela também tem, de repente defendendo uma visão esquizofrênica de que o remédio cura sim.
E o governo se apoiando nessas narrativas para dizer que o remédio funciona e continuando a prescrever. E dizendo, e colocando em tudo que é portal. Aí vem esse cara aqui e mostra um monte de gente, um monte de governadores, um monte de prefeitos dizendo que estão comprando cloroquina, que estão disponibilizando cloroquina. Só que de quando são esses vídeos? De março e abril, quando o Leonardo estava falando para mim que o mundo estava tendo ótimos resultados com esse remédio anterior à saída dos estudos que provavam que ela não servia para nada. Isso daqui é um senhor com mau caráter. Isso aqui é um senhor com mau caráter. Por quê? Porque ele desrespeita a inteligência de seus interlocutores e ele fala somente para o público dele. Se você pegar na minha timeline da vida, se você pegar no meu blockchain e se você conversar comigo aos 15 anos, eu vou ser uma pessoa que vai defender ferrenhamente a existência de Deus e de Jesus Cristo. Com 15 anos eu era essa pessoa. Não, com 13 anos. Com 15 anos eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça. Com 16 anos eu estava lendo a Bíblia inteira. Se você conversasse com Fausto aos 15 anos, ele seria uma pessoa extremamente paga-pau de americana, extremamente paga-pau de japonês e uma pessoa extremamente preconceituosa com o Nordeste brasileiro. Por quê? Porque minha madrasta era nordestina e eu não gostava da minha madrasta, portanto eu não gostava do Nordeste por uma associação burra que eu tive nessa época da minha vida. Se você conversasse comigo em 2006, eu diria para você, eu nunca mais saio desse país, eu nunca mais vou embora do Japão porque é aqui que eu quero morar. Se você conversasse comigo em 2007, em 2008, eu diria para você, eu quero me casar com uma japonesa e eu quero ficar aqui para sempre. Se você me conhecesse em 2009, você diria, você veria alguém falando, estou com saudade da minha terra, quero voltar. Em 2010... eu estava levando soco de amigo japonês que estava me dizendo, você tem uma empregabilidade melhor do que a minha, você está sendo extremamente ingrato de abrir mão dessa cidadania praticamente, que é uma coisa que você tem, porque você tem uma coisa que eu não tenho, você fala português e você pode sobreviver muito melhor do que eu. E se você for para o Brasil e der errado? Em 2010 eu estava dizendo assim, olha, eu vou para o Brasil e se der errado eu vou continuar tentando lá. Assim como eu vim para cá e deu errado e eu continuei tentando até fazer dar certo. Em 2015, se você falasse comigo, eu diria para você que eu jamais casaria na minha vida. Em 2017, não precisa ir muito longe não, em 2018 eu estava falando para o Zé, dizendo, filho, nem fodendo, cuidar de criança, jamais. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Que nós... na nossa vida, nós vamos mudando de opinião, vamos mudando de prioridades, e vamos mudando de comportamento, e vamos mudando de crença também. Em janeiro do ano passado, eu estava fazendo um post assim no Facebook. Um monte de gente morrendo de dengue, e todo mundo olhando para 2 que morreram de Covid, não estão nem no Brasil. Quando morreu o primeiro cara de Covid no Brasil, eu estava fazendo assim, ó, um monte de gente morrendo de desnutrição, um monte de gente morrendo disso e todo mundo aí fazendo fuzuê a respeito de Covid. Então, eu sou um negacionista do Covid? Não. Acontece que em janeiro de 2019, eu não achava que isso fosse uma doença grave. E em março de 2019, em janeiro de 2020, e em março de 2020, eu era uma pessoa que achava que a cloroquina podia funcionar. O que esse cara está fazendo aqui, ele está mostrando um monte de vídeos de fevereiro e março e dizendo não foi o Bolsonaro que tentou enfiar cloroquina no povo, foi o Dória, foi o Dino, foram os governadores, foram os prefeitos. Esse cara está mostrando vídeos com data do começo do ano passado, dizendo que o Bolsonaro nunca empurrou cloroquina em ninguém, que ele nunca defendeu um tratamento que não funcionava e que quem fez isso foi os governadores. Isso daqui não é mau caratismo? O que é então? Se isso daqui não é um relacionamento abusivo com o bolsonarista, o que é? Porque esse cara aqui, ele é o mau caráter que na hora de fazer o recorte para mostrar para o público dele, porque esse cara ele não está falando para a CPI, esse cara ele não está falando para o relatório da CPI, esse cara não está falando, esse cara ele está falando somente para a bolha dele, e é somente esse recorte daquilo que ele fala que vai aparecer nas redes bolsonaristas. Vocês me pediram para falar
da Priori e do Monark. Falaram assim, eu queria muito a sua opinião a respeito da Priori e do Monark. Eu falei, você assistiu o Flow Podcast inteiro? Não, então assiste, porque você vai ver que não tem nada ali. Então, quando você assiste você escuta o podcast inteiro do Flow, do Monark com a Priori, você vê que foi uma conversa extremamente amigável, teve pouca competição, teve uma troca sadia de ideias e que não tem essa lacrada, essa mitada, essa superioridade, essa inferioridade. Foi um papo normal. Agora, o que acontece? Todos os dias tem um monte de youtuber querendo crescer em cima de conteúdo que gere relevância, que atrai um monte de visualizações. Por quê? Porque os caras querem pagar boleto. Então sempre vai ter algum cara querendo lacrar em cima de algum trecho que foi cortado. E esse cara, ele tá fazendo o quê? Palanque para gerar recortes, para falar, tá vendo? Falaram lá na CPI, ficou claro na CPI que quem empurrou a cloroquina pro povo não foi o Bolsonaro, foi o Dino, foi o Dória, foram os governadores, foram os prefeitos que estavam fazendo o transporte dessa medicação. Quando isso é mentira. Isso é simplesmente mentira. Isso faz parte de um relacionamento abusivo em que o cara fica constantemente falando que quem quer o mal da sociedade é o outro. Por quê? Porque eu quero bem. E se você não acredita que eu quero bem, você vai ser enganado pelos outros que querem o seu mal e que não percebem que eu quero o seu bem, e eles ficam dizendo que eu quero o seu mal. Esse pensamento de maniqueísta, de bem e mal, ele não faz sentido nenhum, porque o que fazem as políticas são interesses. Enquanto toda essa retórica aqui, ela só está gerando voto. Toda essa retórica aqui, ela só está gerando voto, ela só está gerando palanque. Essa CPI não deve ser analisada pelo prisma do jornal que você gosta de assistir. Se você for assistir o jornal que você gosta de assistir, assista aqueles que você não gosta também, para ver essa CPI de diversos prismas. Mas ela é ótima para que você, enquanto estiver jogando, enquanto estiver fazendo exercício, enquanto estiver fazendo alguma coisa, escute. Por mais que sofra, por mais que seja difícil aguentar tanta gente imbecil falando, escute, porque você vai conseguir entender o que é que vem acontecendo durante esse 1 ano e meio. Porque não é justo que todas as pessoas a mais que morreram sem precisar morrer tenham morrido por nada, sem que a vida delas, sem que a morte delas sirva para despertar um mínimo a mais de consciência na população. Porque em algum momento a gente vai ter que se tornar uma sociedade que não tolera esse tipo de discurso, que não tolera esse tipo de polarização, que usa mentira descaradamente para gerar discórdia, não entre eles, porque eles são todos colegas, entre o povo. Cada dia em que você se vê agredindo o petista, cada dia que você se vê agredindo o bolsonarista, você agride um soldado que está do seu lado na batalha, que deveria estar do teu lado, exigindo que esses caras parassem de mentir deslavadamente e trabalhassem no sentido de melhora do bem-estar da população. Porque não é isso que eles estão fazendo. Eles estão brigando pelo recorte deles, nas redes sociais deles, que farão com que eles sejam eleitos amanhã. Eu estou tomando nota porque na próxima campanha eu quero ver a quantidade de senador que vai usar recorte dessa CPI para falar assim, olha, eu lutei pelo povo, quando isso daqui é uma puta de uma palhaçada, em que os caras só ficam repetindo os mesmos discursos para no final fazer as mesmas perguntas, porque nem capacidade para redigir uma pergunta inteligente os caras conseguem ter. A única coisa que eles falam é assim, o senhor é a favor ou é contra do uso de máscara? Me responda, é uma pergunta objetiva. Por quê? Porque na próxima eleição esse cara vai estar lá falando, tá vendo? Batalhei por você, batalhei o caralho que batalhou por mim. Ninguém aqui tá querendo revelar porra nenhuma de verdade. Só tá uma cortina de fumaça para gerar polarização, para continuar esse ódio aqui. Agora, como efeito colateral desse interesse todo em capital político que esses caras têm, a verdade ela está sendo trazida. Porque você cruza as falas com os fatos e você vê quem são os mais mentirosos, os mais perversos. E de tanto que eles se enrolam, se essa pandemia continua, se essa CPI continuar, eles vão chamar mais gente, e tem muito mais gente. A gente precisa saber quem ganhou dinheiro com essas mortes, a gente precisa saber quem foram as pessoas que diretamente influenciaram o Bolsonaro para que ele tivesse esse comportamento. Porque ministros não foram. Pensemos sobre isso. Eu vou continuar acompanhando. Se vocês quiserem deixar de seguir o meu canal, porque eu não falo mais de BDO e eu só falo dessa merda, vão com Deus. Quem sabe um dia eu não me empolgue de novo em falar de BDO e aí vocês voltem, quem sabe.
quando eu fizer vídeo de BDO, eu vou postar lá com todo o carinho do mundo na comunidade, no Facebook ali, e eu espero que seja útil. Eu espero que o meu ódio, o meu ranço disso daqui seja útil também. Eu vou continuar assistindo, talvez amanhã eu fale mais sobre isso. Por hora é isso, um grande abraço.